Mica, que habitava ali na região montanhosa de Efraim. Esse Mica, o que ele faz? Ele devolve um dinheiro que a sua mãe havia perdido. A sua mãe dedica esse dinheiro, parte desse dinheiro à construção de um ídolo. Então o Mica, ele paga uma série de micos, né? Ele faz um ídolo, uma imagem de escultura, deve ser uma divindade e seus outros nichos, né? E ele elege para si, ele fabrica para si também um sacerdote de estimação, um levita de estimação. O livro dos Juízes conta essa história toda para contar a conquista, uma nova suposta conquista dos danitas, porque parece que o pessoal ficou meio perdido depois que Sansão morreu. Porque se você for olhar, a tribo de Dan, ela se localizava aqui, próximo ao Mediterrâneo. E para contar como que eles migraram desta região aqui para o norte, você vai ver que a tribo de Dan, ela vai ficar aqui para o norte, indo para as bandas aí do Líbano, né? Então, para contar essa história, eles elegem alguns pressupostos, né? O primeiro pressuposto é, olha, as pessoas andavam desnorteadas assim porque não havia rei em Israel. O segundo pressuposto é porque eles precisavam conquistar a terra prometida, né? Então eles encontraram um povo aí ao norte, onde eu acabei de te mostrar no nosso mapa pobretão. Ao norte eles encontraram um povo lá em Laís, que estava em paz, tranquilo, e próximo ali às regiões também de Sidom, eram sidônios. E eles falaram assim, agora o Senhor vai nos dar vitória, né? Mas o pressuposto que eu quero compartilhar aqui com você é o outro, que é por isso que esse texto está aqui, para o nosso aprendizado. Ou seja, não está escrito o que eu vou dizer aqui, mas está dito, ou seja, está demonstrado, está escancarado. Que é o quê? Que rumos um povo que diz adorar a Deus acaba tomando, que ao invés de ser governado pelo Senhor, eles mesmos acabam promovendo o próprio culto, acabam passando rasteira naquilo que o próprio Senhor nos deixou, nas suas instruções. No caso de Israel, eles tinham mandamentos, estatutos, juízos, ou seja, eles tinham leis específicas para cumprir em relação a eles, não era para eles impor sobre os povos, que eram mandamentos. Eles tinham estatutos, que eram costumes que Deus colocou neles, para eles seguirem. Um dos estatutos, por exemplo, era sacerdotes tinha que vir, por exemplo, da linhagem de Arão, ou da linhagem da tribo dos coatitas, né? Que pertencia a Arão. E outra coisa também são os juízos, que era a intervenção de Deus específica para determinadas situações específicas. Mas eles abandonaram isso tudo. O Deuteronômio tanto enfatizava, né, os estatutos, os mandamentos, os juízos, existem coisas específicas para vocês. Eles abandonaram isso tudo e foram fazendo o que dava na telha. Aí para o escritor fica assim, eles faziam assim porque não tinha rei em Israel. Essa questão da idolatria, da função do rei, você veja no vídeo anterior que eu teço bastante pensamento acerca dessa questão, que é uma idolatria. Aí nós temos aqui a idolatria da função de rei, nós temos a idolatria dos ídolos, porque Deus falou, olha, eu não apareci para vocês com imagem nenhuma, então tire a imagem do meio de vocês. Aí eles fazem aquele tanto de ídolo e atribuem aos ídolos essa vitória, que é outro fetiche, é outro engano. E o terceiro é o fetiche da função do sacerdote. Eu tenho um sacerdote para mim, porque aqui no livro dos Juízes, no capítulo 17, olha que coisa mais curiosa, vai dizer que um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita, ele apareceu ali para as bandas dos territórios do Mica. Aí o Mica vai falar para ele no versículo 10, fica comigo e ser-me por pai e sacerdote. A cada ano te darei 10 ciclos de prata, o vestuário e o sustento. E o levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem. E o moço lhe foi como um de seus filhos. Consagrou Mica ao moço levita, que lhe passou a ser sacerdote e ficou em casa de Mica. Olha que pagação de Mica. Porque, olha só, o Mica, ninguém fala quem ele é,
Aqui só fala que ele estava aí nas regiões montanhosas de Efraim. Então ele não era sacerdote, ele não era levita, ele tinha um conchavo feiticeiro lá com a mãe dele, né, conforme a gente viu no vídeo anterior. Mas ele mesmo consagra um levita, porque nós temos levitas no nosso meio, vem um levita aí de Belém de Judá, fica aqui comigo, você vai ser meu sacerdote. E aí tem um detalhe, que o livro, o autor, eles dão aquela maquiagem maravilhosa, a maquiagem passa inclusive pelas corruptelas feitas pelos próprios israelitas, porque o versículo 30 do capítulo 18 vai contar uma coisa muito louca pra gente. Primeiro vai dar o nome desse levita. O nome desse levita é Jonatas. Está lá no versículo 30 do capítulo 18. O nome do levita é Jonatas. E sabe quem era Jonatas? Jonatas era filho de Gerson. Quem era Gerson? Filho de Moisés. Olha que interessante. Então está muito claro aqui que um neto de Moisés se tornou o sacerdote de Mica. E neto de Moisés não é para se tornar sacerdote porque os sacerdotes eles tinham que ser descendentes de Arão e não de Moisés. Entende? Mas olha o que o texto faz. Vou ler para você. Versículo 30. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, aquela que o Mica tinha feito. E Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes das tribos dos danitas até o dia do cativeiro do povo. Ou seja, eles saíram daquela região dos filisteus aqui, foram lá para o norte, né? E aí, chegando ao norte, eles instituíram para si uma caste sacerdotal que eram os filhos de Gerson, que nem era descendente de Arão. Gerson era descendente de Moisés. Gerson era neto, o Jonatas, né? Jonatas era neto de Moisés, porque ele era filho de Gerson. Mas o que os escritores israelitas fizeram? Trocaram o nome de Moisés para Manassés. Isso, quem tem Bíblia de comentário, qualquer comentarista honesto vai te contar essa corruptela da letra. Tudo para quê? Porque ele falou, não, a gente não pode assumir que o Jonatas, esse sacerdote de estimação de Mica, era o neto de Moisés. A gente não pode dar a Moisés um neto que fez uma coisa dessa, né? Então, primeira coisa que eu quero meditar com você aqui, por hoje, é essa corruptela religiosa, né? É um povo que se diz de Deus, que não anda com Deus, que não consulta ao Senhor, que estabelece para si doutrinas outras que não teve nada a ver com a sua comunhão com o Senhor. E aí você tem um homem que fabrica um ídolo, e depois ele tem uma casa de ídolos, vai dizer o capítulo 17, versículo 5, ele não só tem uma casa de ídolo, como ele tem uma casa de deuses. Inclusive ele chega e fala assim para os danitas, né, que foram conquistar o seu território. 18, versículo 24. Respondeu-lhes Mica: os deuses que eu fiz me tomaste, e também o sacerdote, que era o tal neto de Moisés, e vos tornastes. Que mais me resta? Como, pois, me perguntais o que é que tens? Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.